Não Não deixeis deixeis cair cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bem, pessoal, vamos começar a nossa reunião. Quem tem alguma coisa para perguntar ou alguma coisa para ensinar para nós, certo? Para a gente que possa começar a nossa reunião. Alguém tem pauta aí? Não tem pauta no chat. Uma coisa que eu vou perguntar para vocês. É normal a empresa estar no Simples Nacional e quando chega no outro bando, vamos supor, ela passa para o presumido lucro real. Acontece que, normalmente, ela continua a receber a mercadoria como se fosse institucional e, normalmente, ela continua emitindo nota como se fosse nacional. Eu perguntaria, esse ato do programa consertar essa entrada ou a saída é aceita? Quem pode responder para nós? Fala, Vanildo. Boa noite a todos. Severaldo, eu entendo que uma vez que o documento fiscal, que tem que entender o conceito de nota fiscal eletrônica, uma vez que você envia o XML, aquele XML cheio de campos, de acordo com o layout, foi aprovado pela Secretaria da Fazenda, que lá tem validade jurídica, a nota está autorizada pela Secretaria da Fazenda. Uma vez que foi feito isso, não é sistema de escritas fiscais que vai alterar o conteúdo porque emitiu errado, tem que corrigir a nota, ver se é possível corrigir ou não, e de alguma forma você tem que fazer extemporânea essa correção, ou emitindo outra nota, complementando, ou carta de correção, mas jamais simplesmente ir lá e alterar dentro do sistema de escrita, mudar aquela configuração daquela nota para ela ficar correta, se a nota em si foi emitida autorizada daquele jeito. Concordo. Alguém mais quer falar? Concordo plenamente com o nosso colega Vanildo. Eu acho que a partir do momento que emitiu a nota fiscal, ela só pode ser alterada uma outra nota fiscal, uma correção dessa nota fiscal, e não jamais os programas estão consentindo que ele altere, certo? Então o documento vai ficar errado. Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? Everaldo, ele alteraria aí o que seria? Vamos supor, Colocaria ICMS. que o crédito de ICMS... Vamos supor, a nota fiscal ela foi emitida sem o crédito. Ele vai lá sem o destaque do ICMS. O programa vai lá e conserta isso, colocando certo o destaque do ICMS. Eu não sei olha bem, o SPED vai aceitar isso também, certo? Porque da agora para frente ela é obrigada a apresentar o SPED. Então, a nota fiscal que foi enviada para o SPED não é aquela que está devidamente lançada, certo? Então, ele deveria consertar essa nota antes de mandar. Então, muita gente não está preocupada com isso, não. Então, eles continuam, até hoje, esse mês já é o mês 5, e a empresa continua emitindo a nota errada, porque o programa conserta, né? Emitindo errada e recebendo errada? Não, ela está emitindo errada e pagando certo imposto. Sem o destaque. Não, pagando o imposto correto, que o programa vai lá e acrescenta certo imposto, né? Fala aí, Wilson. Boa noite para vocês. Senhor Everaldo, eu acho engraçado o programa fazer isso automático, porque normalmente não seria, não é usual, né, que o programa faça isso automático, a não ser que a pessoa fez uma parametrização dele lá para ele reconhecer dessa forma aí. Agora, o que vai acontecer é o seguinte, o SPED, ela vai aceitar, porque se fecha os cálculos, ele vai fechar. O que vai impactar é lá no malha fina. A hora que ele entrar no sistema de malha fina, vai estar lá a base de dados com o valor de ICMS aproveitado e indevido. Devidamente, Não, aí ele vai lá para o malha fina, né? Porque aí tem que fazer essa correção.
os programas não aceitam automaticamente, não. Dá um comando certo para ele colocar o débito do ICMS. Se bem Sim, que manual você pode fazer isso, qualquer programa aceita fazer esse manual, né? Agora, mas o aí que nós estamos não é o correto. isso é Ele legal, alterar a nota aí. Ele está assim, ele está... alteraria, eles estão entendendo, ele está entendendo que está fazendo tudo correto, pagando o ICMS, mas os arquivos, a emissão da nota está toda errada. Pode haver uma multa formal por esse ato? Pode sim, ué, que a Cefaz pode entender que ele está fazendo, adulterando nota fiscal, o arquivo XML, como o Vanildo falou, ele é um documento que tem validade jurídica. Tanto que a Cefaz, ela diz que o documento que tem que guardar não é o DANF, é guardar o arquivo XML, na origem do destino, durante o período decadencial. O DANF é só para facilitar o trânsito de mercadoria para uma possível fiscalização na barreira. Mas na nota fiscal de entrada, jamais poderá fazer ele arrumar a nota se acreditando, porque o que vale é o imposto que está destacado na nota, né? Ele está destacado na nota. A Cefaz, o que ela tem feito ultimamente nas fiscalizações? Ela vai na transportadora. Ela não está indo nas empresas para fazer a fiscalização. Ela vai na transportadora e pega todo lá, levanta as informações através dos conhecimentos de transporte, pega os danos que tem lá e já muda direto lá da transportadora. Ou retém a mercadoria na transportadora. Vanildo, fala. Everaldo, esse assunto aí rende muito, porque caberia até como se diz, esse grupo aqui reunir um dia e falar só disso aí de nota fiscal, porque tem de coisa errada nessa parte fiscal, não é brincadeira. Eu falo aí os clientes ficam questionando assim, faz coisa errada e não é pego, aí questiona, continua fazendo. Eu sempre dou um exemplo que a Secretaria da Fazenda, a Receita Federal, tem uma caixa d'água lá cheia de peixe, assim, que está derramando os peixes, todo mundo fazendo coisa errada. É só ela meter a mão lá e catar um peixe, porque aquele peixe lá é o que está fazendo coisa errada. Vai que o peixe é você lá, o empresário, então. Você quer ser o peixe selecionado? Porque o que tem de coisa errada não é brincadeira. Né? Fazer o certo mesmo é pouca gente que faz. O que tem de escritório fazendo coisa errada, assim, um exemplo, escritório baixando XML, é aquele negócio usando o programa lá para baixar XML, ou às vezes o próprio programa do escritório fazendo isso. Isso não é função do programa do escritório estar baixando XML automaticamente. É a empresa que tem que fornecer para ele os arquivos XML ou o arquivo do SPED fiscal para ele validar. Tem tanta coisa errada. Tem escritório emitindo nota para cliente. E não entra na minha cabeça esse negócio. O cara procurando qual é o programa do Sebrae aí para me emitir uma nota aqui para o cliente, porque o cliente é não sei o quê. Então, é tanta coisa, menino, que isso aí, como se diz, às vezes a gente vai vendo isso aí, é o de menos. Verdade. Ronildo, emitir nota ainda fazendo concorrência com a gente, né? Cobrando aí R$250, R$300 e ainda emitir nota ainda para cliente. Tá danado. Alguém mais quer falar? Alguém mais tem outros questionamentos a fazer? Antônio, fala. Só para comentar aí o que o Vanil está falando a respeito aí, às vezes as pessoas me procuram qual que é o programa gratuito, eu falo, eu não sei. Eu não tenho nenhum cliente que usa ele. E quando fala, é igual procuração eletrônica. Procuração eletrônica, eu falo, o cara quer ser empresário, você não pode pagar um certificado digital, ele não vai dar conta de pagar o contador também, não. Não faço procuração eletrônica, e lá em Receita Federal cadastrar procuração eletrônica, não faço, imagina. Eu fiz bem no início, quando lançou as procurações eletrônicas, que estava tudo. Alguns clientes eu fiz, mas depois disso, certificado digital, todo mundo. Fábio, Eudes, mas tem jeito, Eudes? Tem jeito? Não, a procuração eletrônica hoje você outorga pelo ECAC, né? Você faz, mas antes eu tinha que fazer aquela procuração eletrônica, ir lá no cartório, autenticar, reconhecer firma, autenticar documento e colocar do empresário, o documento do contador, do empresário, protocolar na Receita. Tinha procuração eletrônica para usar no ECAC, né? Mas até hoje ainda faz isso? Faz, inclusive, no cartório, faz no cartório.
Pois é, com certificado digital. No cartório, você vai lá e faz, o cartório já implanta ela automático. E a partir do dia 16, ontem no caso, a Receber, quem tem a conta GovBR nível prata ou ouro, ele pode passar a procuração direto no ECAC para você. Sem precisar agora de fazer nem protocolar no ECAC, não. Ele vai no ECAC, ele acessa o ECAC dele e faz a procuração orgânica como se fosse um certificado digital. Porque o nível ouro é o nível máximo, né? Fábio, fala. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, professor. Eu não sei se já é do conhecimento de Vossas Excelências, um projeto de lei número 4463, onde ele institui o escritório contábil parceiro. É parecido com aquele do salão de beleza lá. Eu tenho o escritório contábil, vai ser chamado escritório contábil parceiro, tem o departamento pessoal, fiscal, contábil, e vou contratar os contadores profissionais parceiros. Vocês já viram isso aí? Projeto. É projeto, né? Vou contratar os profissionais parceiros. Está tramitando. Quem que é o autor de um projeto desse aí, pelo amor de Deus? Um contador, será? Fala quem é, o deputado Otávio Leite. E com o apoio do Conselho de Contabilidade do Rio de Janeiro. Sem comentário um negócio desse, porque você vai analisar isso na prática, e vai abrir um meio de contador daqui a pouco também, igual era antes. Pois é, eu vejo perigo nisso aí. É o seguinte, eu tenho um escritório, eu vou terceirizar a folha, eu vou terceirizar o fiscal, eu vou terceirizar o contábil. O pessoal da folha vai estar tendo contato com meus clientes. Aí, de repente, ele fala assim, não, eu vou fazer a sua folha eu mesmo, não precisa passar para o escritório lá, não. Aí o cliente que não gosta de pagar pouco, chega para você e fala, eu vou fazer contigo só a contabilidade agora, a folha vai ser o cara lá, mais barato. Eu vejo perigo. Como é que a pessoa o contador vai se responsabilizar por um negócio desse? Uma coisa, sei lá, fazer o cabelo de uma pessoa, que a pessoa vai lá fazer o cabelo com aquele profissional lá, cabeleireiro. Às vezes não conhece nem o dono do salão, é o que está lá atendendo ela. Outra coisa é um contador que vai lá no empresário, faz contrato com ele, é ele que responde as perguntas do empresário, não é outra terceiro lá que está executando. Como é que vai se dar isso na prática? Ou seja, é uns projetos que tem tanta coisa que precisa, uns projetos, coisa de cabeça de bagre, um negócio desse aí. Não, e o parágrafo 7, o parágrafo 5º do artigo 1º fala o seguinte: o profissional parceiro não poderá assumir as responsabilidades e obrigações decorrentes da administração da pessoa jurídica do escritório contábil parceiro, de ordem contábil, fiscal, trabalhista e previdenciárias incidentes, ou quaisquer outras relativas ao funcionamento do negócio. Ou seja, eu terceirizo, o contador fez errado, o departamento fez errado, o contador dono do escritório é que paga o pato. Lascou, hein? Abrão, fala. Boa noite a todos aí. Ô, Fábio, isso aí na prática hoje já está acontecendo. Tem um escritório em Anápolis que ele existe exclusivamente para prestar serviço para outros escritórios. E tem um aqui em Goiânia também. Esse de Anápolis me ofereceu, eu senti bastante segurança nele, porque ele faz um contrato muito bem feito, muito bem elaborado, principalmente na questão da contabilidade, de fazer a contabilidade para outro escritório. Eu tive até na iminência de fechar um contrato com ele. Então, na prática, isso aí já tem acontecido, entendeu? Então, eu só estou achando que a lei aí que está sendo feita, ela está um pouco falha, né? Não tá colocando responsabilidade para as pessoas que executam, certo? Mas na prática já tem acontecido isso aí já. Mas eu não vejo com bons olhos isso, não. Ô, Abrão, fazer a contabilidade, é isso? Você pega a sua documentação toda, faz lá a contabilidade todinha, te apresenta o diário, razão, balancete, tudo, entendeu?
Esse de Anápolis senti bastante segurança nele. No de Goiânia não senti muita firmeza, não. Olha, pessoal, já me ofereceu esse trabalho. Olha, pessoal, fazer escrita fiscal e o departamento pessoal até pode aceitar, certo? Porque, na realidade, não é competência do contador fazer a escrita fiscal nem um departamento pessoal. Mas fazer a contabilidade, eu acho, Abrão, aí o conselho tem que entrar nesse mérito, porque como você vai assinar um balanço que é feito por outro? Aí, Veraldo, é questão do contrato. Esse rapaz de Anápolis, o contrato dele é bem elaborado. Ele é registrado. Eles são registrados no conselho, é um escritório de contabilidade. Ele, na prática, ele só presta serviço para outros escritórios, ele não tem cliente. Inclusive, tem uma cláusula de multa, se ele aliciar cliente seu, a multa lá é elevada. Pois é, mas fazer a contabilidade para outro, eu acho, porque quando é a mesma coisa. Vamos pensar assim, o médico, certo, contratou outro para operar, certo? Ele que vai operar, ele que vai manusear isso. Agora, fazer contabilidade, eu acho um tanto exagerado, viu? Não, Everaldo, você veja bem, na área da construção civil tem muito isso aí. O sujeito monta uma construtora, não é engenheiro nem nada. Ele contrata um engenheiro no CREA, e esse engenheiro é responsável técnico pela empresa dele, nem sócio, né? É só apenas, nem funcionário, às vezes é. E esse engenheiro é responsável por todas as obras. Eu já vi isso muito. Lógica, Everaldo, eu trabalhei muito na construção civil, Everaldo, e vi isso muito, entendeu? Tem muitas construtoras aí que os engenheiros não são engenheiros, entendeu? Você não pode... O CREA exige o seguinte, você não pode colocar a palavra engenharia, mas você colocar construtora fulano de tal, qualquer um constitui a empresa desse jeito. Doutor Abrão, a minha preocupação é o seguinte, por que nós hoje temos bastante clientes? Em função do fisco. Né? Muita gente no contrato do contador, a não ser por causa do fisco. Agora, na hora que você separa contábil, fiscal e folha, o que vai acontecer? Nós temos um filão aí, extraoficial, dos contadores que fazem a folha e o fiscal. Na hora que você abre isso aí, vai cair de pau. Economista e administrador, botando escritório só para fazer folha e só para fazer o fiscal. E aí, não adianta chorar depois. Do meu ponto de vista, é isso aí. Existe, tudo bem, mas na hora que você abre e oficializa isso aí, vai perder o controle. Nós vamos estar entrando no nosso vilão aí, economista e administrador, e não tem lei que vai proibir. Ô, Fábio, tem um escritório grande em Goiânia, eu tenho 2 amigos que trabalham lá, freelance, só para fazer contabilização. Eles vão lá, pegam a documentação da empresa, contabiliza e volta no outro dia. Tem as empresas certas, no horário certo, não são funcionários nem nada, é freelance. Escritório grande, conheço, não é dos menores de Goiânia, talvez um dos maiores de Goiânia. Isso aí sempre existiu. Só não vou falar. Pois isso aí é a mesma coisa, né? Mas na hora que você legaliza um ato desse aí, é ladeira abaixo. Precisa ter alguns cuidados, né? Isso aí precisa ter alguns cuidados. Isso é a evolução das coisas. É a evolução das coisas, não tem retorno. Agora, precisa tomar algus cuidados, saber contratar quem é, entendeu? Agora, essa lei aí precisa ser melhorada. Né? A gente veta ela. É só ter tanto que, viu, Fábio? Tanto que você está citando uma lei para regulamentar isso, né? Pois é, mas aí... Agora, precisa saber se essa lei está saindo boa, né? Alguém mais quer falar a respeito desse assunto? Alguém mais quer falar? Abrão, fala. Veraldo, eu quero falar um assunto aqui que veio para mim agora por volta de 18 horas, não tem nada a ver com isso aí.
Falar para o nosso amigo Fábio, que faz parte lá do conselho, eu recebi um e-mail dizendo que é do gabinete da vereadora Cida, dizendo que, como eu fui graciado lá com a honraria, e pedindo para dar algumas informações, pedindo dados. Então, seria bom passar essa informação para a vereadora lá, porque eu recebi isso aqui agora por volta de 18 horas. Fiquei horrorizado com a questão, porque parece que a lei aí de proteção de dados não está resolvendo nada. Não, mas explica para nós direitinho. A vereadora... Eu recebi um e-mail dizendo que é do gabinete da vereadora Cida Garcês, certo? Dizendo que eu fui agraciado lá com a condecoração e pedindo informação, pedindo dados, etc, etc. Eu tenho um e-mail aqui, Fábio, eu posso te mandar ele amanhã. Mas pedindo dados para quê? Não sei, né? Eu nem abri, né, Everaldo? Posso falar? Eu nem abri. Fala, Fábio. Depois, Fábio, eu passo para você comunicar com a vereadora lá, porque pode ser uma merda aí, né? Pois é, o que acontece? Eles também pediram aqui no sindicato, a gente não deu justamente porque sabia que ia chegar nisso aí. Agora, o conselho teve, como foi convocado vocês para serem homenageados, teve que passar o contato para fazer o diploma, tudo. Esse vazamento aí é lá na Câmara. Não é do conselho, é lá na Câmara. Não, eu não estou dizendo que é do conselho, não. Eu estou dizendo para avisar a vereadora que está acontecendo isso no nome dela. Ela deve estar sabendo, né? Mas aí eu vou estar com contato com a Sucena e a gente vai procurar quem fez a homenagem lá, né? Foi aquela outra vereadora lá. Então, por que ela pegou o nome do pessoal e está passando para outros vereadores? Ela que está vazando a informação. Eu não sei, né? Eu vou falar com a presidente. Eu não abri, não vou abrir nem nada, porque eu sei que isso aí não é coisa boa, né? Mas como isso aí partiu do sindicato e do conselho, para poder dar um aviso lá para a vereadora, né? Não, eu vou falar com a presidente lá. Antônio, fala. Sobrão, semana passada, a doutora Eliane Feitosa, até ela me ligou, me pedindo, eu tinha sido convidado também para receber um título de honra ao mérito, mas era da Assembleia Legislativa. Na inauguração para a Assembleia, ou na nova sede, alguma coisa assim. E aí até eu falei para ela que eu não iria estar em Goiânia na data do evento, aí eu até dispensei a vaga. Aí quando foi sexta-feira, eu recebi uma ligação, disse que era do gabinete do deputado Eduardo Prado. Também convidando, que eu tinha sido escolhido para receber o diploma de honra ao mérito pela função, pela profissão, também na nova sede da Assembleia Legislativa. Da mesma forma, eu disse que eu estaria em Goiânia, eu dispensei a honraria, né? Então, eles estão caçando a gente, eles estão querendo dar diploma para alguém. Então, alguém vai ter que levantar, dar o nome, dar os dados para ir lá ser agraciado, né? Eles estão na captura. Antônio, né? Antônio, nós já recebemos essa homenagem aí. Agora estão dizendo que você recebeu e eu queria pegar seus dados. Aí já é diferente, né? Aí é diferente, né? É diferente. Olha... É só para avisar a vereadora lá que está acontecendo isso no nome dela, né? Então... É Cida Garcês? Olha bem, o pessoal ligaram para mim realmente, certo? Para me dar essa homenagem lá do dia do contabilista, que sairia no dia 19, certo? Eu não vi nada de diferente, certo? Como que eu recebi, certo? Uma homenagem bem pomposa na época, certo? Seria como comendador, sei lá o que era lá. Já recebi vários da prefeitura, certo? Já recebi do conselho, já recebi da Assembleia. Eu, certo, particularmente, eu não vi, certo, nesse caso específico, não sei nem o nome do deputado lá, certo, da Assembleia Legislativa, para ir lá para receber essa homenagem, não é homenagem do dia do contabilista, certo? Então, deve participar lá uma 50 a 100 pessoas, certo? Eu estarei presente lá no dia 19, certo, para receber essa homenagem, certo?
eu não vejo motivo legal. Agora, o negócio do Abraão é diferente. Depois que ele recebeu, aí a pessoa pegar dados, aí não, porque os dados era para colocar no certificado, certo? Mais ou menos o nome completo da pessoa, certo? Para colocar o certificado, para o certificado ficar mais honrado, né? Mais oficial, certo? Agora, ela pedir depois, aí já pulou o corguinho, né? Fala, Vanildo. Eu ia falar justamente o que o senhor acabou de falar, porque eu recebi uma ligação semana passada, eu estava até saindo para resolver uma suspendência lá em Umas, aí me ligou, era uma assessora de um deputado estadual, querendo que eu poderia comparecer nessa semana na Assembleia Legislativa para receber uma homenagem pelo Dia do Contador. Aí eu falei, mas quem me indicou? Ela falou, não, foi o Sindicato dos Contabilistas. Eu falei, não, eu posso te confirmar depois? Ela só me perguntou se eu era eu, o Vanildo confirmou, eu falei, posso te confirmar mais tarde? Aí depois eu liguei para ela, ela não atendeu, depois ela me retornou, eu falei, não, mas eu não posso, não, minha esposa está doente, fazendo tratamento, eu não posso me ausentar, assim, está muito, eu não sei o dia de amanhã se eu posso ou não marcar qualquer coisa. Ela só me perguntou o meu nome completo, se eu poderia comparecer ou não, se eu poderia confirmar para ela até tal hora, para mim ir essa semana. Falei que não poderia, agradeci, mas assim, não me pediu dados nenhum disso, coisa nenhuma, só me ligou e pediu se eu poderia ir ou não confirmar. Tranquilo. Nilson, não, tá tranquilo não, porque aí tem uma coisa que ela falou que foi nós, sindicato, que informamos o nome dele. Aí tem que eu perguntei, quem foi que indicou, ela falou, para aí, lá no sindicato. Para aí. Se vão condenar o Fábio, eu, Everaldo, dei o nome do Vanildo. E deu o nome de vários outros aí, certo? Ela não está mentindo, não, certo? Agora, então tá certo. O que está acontecendo é o seguinte, coloquei isso, já que você tocou no assunto, certo? Vou colocar o seu Fábio, o seu Ronan, foi contra o assunto, porque, inclusive, quem está presente aqui agora, o menino, o Otávio, não, eu acho que não há problema nenhum a gente passar o nome para a pessoa ligar, certo? Perguntar, certo? Eu pergunto, Vanildo, houve alguma coisa, agora o que eu estou falando é o seguinte, se é para dar o diploma, certo? Eu acho que não há problema nenhum, certo? Agora, o caso do Abrão foi diferente, foi depois que ele recebeu a honraria, certo? Só isso, certo? Eu não tenho problema, para mim, eu falo por mim, eu não tenho problema nenhum de passar meu contato, falar assim, fala diretamente com ele, eu não vejo problema nenhum. Se fosse por mim, tá autorizado. Ela foi isso. Que ela se identificou disso, de onde era, do que se tratava, se eu poderia confirmar ou não, se eu poderia ir ou não. E eu perguntei só para ela, quem foi que me indicou? Ela falou, não, eu peguei seu contato lá no sindicato. Eu falei, não, eu falei para ela ainda, se perguntarem, não precisa mentir, certo? Não precisa falar, esconder que foi o sindicato que mandou. Agora, eu não falei o sindicato, Everaldo mandou. Talvez ela ficou com receio de falar que é o Everaldo, certo? Mas eu acho que vocês que estão participando aqui, vocês que estão participando todos aqui, eu indiquei o nome a ideia minha foi indicar o nome de todos vocês, certo? Agora, se não vai, certo? Não é problema nenhum, gente. Assim como eu, cômodo, a vereadora Garcês ligou para mim. Everaldo, você quer receber o diploma no conselho? Olha, dessa vez eu vou sair, porque deixa para outro receber, certo? E, no entanto, o pessoal que receber lá falou, você não recebeu, não, Everaldo? Não tem problema nenhum, gente. Agora, eu não acho pecado nenhum disso. Não pode haver, exagero. A pessoa pode ser, se estão pegando isso para fazer campanha, eu não vejo problema nenhum. Nós estamos conscientes da que estão fazendo, certo? Eu acho que não é pecado nenhum, certo? Cada um, vamos supor, a pessoa participa da reunião aqui, eu pego o nome do Abrão, certo? Acho que não existe pecado nenhum, certo? Para que o sindicato indique, certo? Para alguém receber. Assim como que eu recebi a honraria, certo? Lá na Assembleia Legislativa, que foi indicado porque a nossa colega morreu, que era da Junta Comercial, certo? Eu recebi também, certo? Eu não vejo problema nenhum. Agora não pode haver exagero, assim como o Abrão, porque o Abrão recebeu, depois a pessoa ligar, aí já é uma coisa, certo, que
está fora daquele, certo? Que não foi o objetivo que o Conselho colocou o nome do Abraão, o objetivo que o Conselho colocou o nome do Abraão para receber a honraria. Aí já parou, você já saiu fora do esquema, tá? Everaldo, deixa eu só falar um negócio, já que você tocou no assunto, que às vezes eu entro papo contra, que a gente, Everaldo até ficou bravo comigo, porque a gente também teve uma posição contrária a divulgar o nome dos colegas associados. Eu disse o seguinte, porque eu, na verdade, eu não confio muito em político e eu acho que no meu pensamento, passar uma relação de nome de colega, de associado sindicato, para mesmo que seja um deputado ou que seja o mais famoso do Brasil, que pediu, que quer programar, a gente não sabe que depois de posse daquele nome, para quem é que vai passar aquilo, quem é que vai divulgar aquilo, e se aquela pessoa que está fazendo o contato também já sabe, pode ver alguma coisa ali, já começa a sair o nome daquela pessoa que saiu da gente. Então, eu penso que não é correto, e eu continuo pensando, eu sou contrário a isso, a passar o nome, principalmente para político. Aqui, para ele, pega aquele papel, larga na mesa a relação daquele pessoal, quando é que ele sai levando aquilo, entendeu? E desparrama na rua, e daí a pouco o nome do colega está lá na rua. E eu sou contrário a passar, sim, o nome da relação de associado para político, principalmente para político. Ronan, eu pergunto para você, é proibido lista telefônica? Não é problema, não é. Mas é a lista telefônica, não é o sindicato. O que é isso, gente? Agora, cadê o Otávio? O Otávio aí? O que você falou para mim, Otávio? Seu Everaldo, eu tenho um entendimento do seguinte, se nós não tivermos visibilidade política, nós nunca seremos reconhecidos pela sociedade. Eu tive, sexta-feira da semana passada, no Distrito Federal, representando o Conselho de Contabilidade, num evento que foram diplomados mais de 50 contadores do DF, representando o Conselho de Contabilidade de Goiás. Este ano, no estado de Goiás, nós tivemos em torno de 6 cidades que tiveram esses eventos referente aí a homenagem aos contadores de cada município. Se não me engano, foram 6 municípios aqui no estado de Goiás. Eu entendo isso, discordo do professor Ronan a respeito disso, mas nós temos que ter visibilidade política, nós temos que ter reconhecimento na sociedade. Se nós não engajarmos politicamente, jamais nós iremos ter essa representatividade e essa grandiosidade da nossa profissão que a gente tem, que ela não é reconhecida. Então, está nascendo aqui, no Brasil inteiro, o Conselho Federal estimula toda essa situação também, e eu acredito que o ano que vem vai dobrar também essa participação. Com relação aos nomes dos contadores, fica a cargo das entidades. O que eu falei lá no conselho outro dia é que a entidade deveria determinar, assim, por exemplo, aquelas pessoas que têm mais experiência, mais anos de vivência na contabilidade, essas pessoas deveriam ser reconhecidas, né? Por exemplo, seu Everaldo, quantos anos tem seu Everaldo? Mais de 60 anos de contabilidade, né, Everaldo? Mais de 60 anos. Então, isso aí deveria ser... O Ronan também, quantos anos que tem de contabilidade? O Everaldo hoje foi na reunião lá da diretoria, que ele é de 1902. Então, o Ronan deveria ser reconhecido. Então, pessoal, brincadeiras à parte, mas a coisa é séria, eu entendo assim, que nós temos que ter um reconhecimento político. E isso está acontecendo no Brasil inteiro. É um movimento em que foi estimulado pelo Conselho Federal e que você vai ter. Agora, o que acontece? Se a vereadora, não é a vereadora, você está falando Cida Garcês, né, Abraão? Cida Garcês é mãe da Sabrina Garcês. Deixa aqui a mensagem chegou, estou com ela na frente aqui. Ela chegou às 17... A filha da mãe da Sabrina Garcês. Chegou hoje às 17h06. Cadastro do sistema Gabim.
Gabinete da vereadora Sabrina Garcês. A Cida é mãe dela. Pois é. Mas Então, é o seguinte, vamos então fazer o aí seguinte. está pedindo para mim passar informação, quer pegar dados, e eu suspeitei disso aqui, né? Ah, tudo bem, tranquilo. Mas vamos nesse processo aí, Severaldo, de reconhecimento da nossa categoria. Tá? Otávio, mas assim, Otávio, eu não sou contra. Eu já dizer o seguinte, se tratando aí dessa questão política, que, na verdade, eles estão querendo pegar uma canoa furada em cima do contador. Nós temos, sim, que ter visibilidade, mas é uma visibilidade mais sadia, uma visibilidade mais propositada, de querer ser exclusivamente angariar voto para determinado político ou vereador, que esse é que é o objetivo dele. Simplesmente fazer um estrelaço, alguma coisa, fazer uma coisa de pompa em nome da cabeça do contador. Nós temos, sim, que ter visibilidade, precisamos ter cada vez mais visibilidade, mas não é nesse caminho, servindo aí, digamos assim, de escudo ou de patoche para esses políticos aí, propagar e querer ele se aparecer na cabeça do vereador. É assim que eu pensei. E eu acho que é isso. Eles querendo se aparecer nas tribunas, se aparecer aqui nesse evento, em cima da cabeça do contador. Não é ele querer divulgar o contador, é ele que quer se divulgar na cabeça do contador. Ele é tão pequeno que não tem como subir, criar uma estatura, põe lá um monte de contador e sobe em cima dele para ele aparecer. Eu penso dessa maneira. Então, nós temos que ter visibilidade, sim, mas não ter por esse caminho. É nós termos parlamentares que nos representam, é nós estarmos lá na tribuna. Na tribuna, é o Conselho de Contabilidade chamar o contador nesse evento que tiver por aí, ver aqui, nós vamos diante ao público, é nós que vamos estar diante ao público. Não é servir de escada, porque o político ele não está tendo altura suficiente, digamos assim, ele não está tendo dimensão, e ele quer uma escada, bota o contador nas costas do outro para ele subir lá em cima. É assim que eu penso, é meu pensamento. Não, você pensou. Primeiro, não, pera, ó, Fábio, primeiro a Nilza estava primeiro assim. Tá, ok. Nilta, fala. Nilta. Pode falar, Nilta. Tá muda. Está desligado, Nilta. Tá me ouvindo? Toma, agora tá. Ah, tá, né? Eu gostaria muito de falar um pouquinho, né, sobre o que o Ronan falou, mas em relação sobre esse da política, mas eu vou falar depois, porque agora eu estou precisando muito de vocês em relação a imposto de renda. Mas só vou resumir, eu estou com o Otávio, tá bom? E depois, Ronan, eu vou conversar com você, nem que seja em outro momento, tá bom? Agora mesmo para você a respeito da declaração, tá? Mas eu gostaria... Eu quero falar sobre a declaração de imposto de renda, que eu estou precisando de vocês, viu? Agora para mesmo. as informações. Só para acabar com esse assunto aqui, que não sei por que entrar nesse assunto, né? Não sei, mas eu gostei, eu achei bom, achei bom, gostaria de continuar o assunto, só porque hoje eu não quero falar sobre esse assunto, porque eu estou precisando da ajuda de vocês, viu? Fábio, muito obrigada por isso. Fábio. Ó, a colocação do Otávio é pertinente. Nós temos que ter aparecer na sociedade como profissão, como profissional. Mas a questão é, por exemplo, o Conselho pediu para os conselheiros elencarem nome de pessoas, consultarem as pessoas e elencarem o nome. É uma coisa. O nome que foi lá para o auditório do Conselho lá foi previamente constado. Eu liguei para o Otônio Eudes, eu liguei para mim, para o Ronan, liguei para várias pessoas. Aí é diferente. Você autorizou, eu forneço o seu nome. A Lei Geral... Liguei para o doutor Abrão. Aí eu não estou passando sem a prévia autorização. Eu estou respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, eu sair dando nome, seja para a Assembleia, seja para quem for, é proibido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Nós, sindicatos, temos um banco de dados aqui que não pode ser fornecido em hipótese alguma para ninguém. Nós temos que respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, mediante prévia consulta, prévia autorização, se pode fornecer. Eu acho que tem que respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho o seguinte, Fábio. Desde que você está aqui, quantas vezes, certo? Você mesmo, Otávio, você mesmo, Fábio, foi lá
na prefeitura, na Câmara dos Deputados, me parece que você recebeu a homenagem lá. E eu fui, recebi, certo? Muita gente foi e recebeu, certo? Agora, eu não sei por que essa mulher ligou para mim, certo? A Érica ligou, e Everaldo, o deputado, eu nem sei nem o nome do deputado, certo? Como que é o nome do homem? Eduardo, não sei lá. Aí ela ligou para mim, não, acho que não há problema nenhum, não, certo? Então, você se eu tivesse colocado na reunião, depois o senhor Ronan e o senhor Fábio, eu liguei para todos os diretores, certo? E eles foram bem taxativos, certo? Eu acho que não há problema nenhum fazer isso, certo? O que eu fiz? Agora, se alguém que eu forneci o nome, certo? Alguém que eu forneci o nome para a pessoa lá, me quiser processar, me processa, então, poxa, eu não fiz nada demais do que, pensando assim, eu vou colocar o nome, porque eu acho que a pessoa merece uma honraria, certo? de receber. Eu não coloquei qualquer pessoa lá, não, gente. Eu coloquei aquelas pessoas que eu conheço, certo? Eu não fui desmérito nenhum. Agora, fica chato, eu ligar para cada um, certo? Ou o trabalho que eu ligar para cada um, olha, você aceita receber? Aí eu vou ligar para a pessoa. Você aceita receber? Eu vou ligar para a pessoa. É como se eu estivesse indicando, certo? Então, o que eu fiz? Agora, quanto à relação, eu concordo plenamente com o seu Fábio e o seu Ronan. Eu pensei da relação. Mas, como o Fábio, eu pedi para o Fábio, eu viajei com o Fábio daqui até Anápolis para receber a honraria do pessoal lá da Câmara do vereador de Anápolis, certo? Alguém me citou meu nome lá, certo? Agora, eu viajei com ele, fui e voltei, o seu Fábio não falou nem um minuto, Everaldo, você não pode fazer isso por causa disso, certo? Aí eu não... Mas se eu falasse, você mandava eu descer do carro, eu vinha de pé. Peraí. Aí, não falou mesmo. Aí, quando eu passei, o Fábio, aí eu passei para ele, ficou caladinho. Quando eu passei, Fábio, até amanhã você passa isso para essa pessoa, certo? Eu dei o nome da pessoa, certo? Até ele passou para a pessoa, eu dei o telefone lá, ele passou para a pessoa o meu currículo, certo? Geraldo, eu cheguei a fazer 20 nomes. Eu só lembrei da lei depois. Aí, cara, o quê, Fábio? Pergunta para Cida, eu digo, Cida, quando eu cheguei aqui, eu digo, Cida, me ajuda a pegar esses nomes aqui. Quando eu estava fazendo a lista, eu lembrei da lei. Uma hora e pouco. Aí você fala, eu pensei, eu realmente, eu até briguei com o Ana, mandei ele a PQP, certo? Aí ele saiu, foi fuxicar lá com o Ronan, certo? Eu falo fuxicar, aí eu falei com os outros diretores, todos eles falaram, aí eu não vou criar caso com ninguém, não. Eu, Everaldo, vou ligar para a mulher e falar assim, olha, aconteceu assim, assim, assado, não vou fornecer. Aí depois eu pensei, eu não vou fornecer nome nenhum. Eu falei para ela. Aí no outro dia eu pensei, aí o que acontece? Todo dia, gente, eu levanto meia-noite e vou ler o texto. Aí, na hora que eu estava lendo o texto, aí, Everaldo, e lembrando disso também, lendo o texto e lembrando desse trem, né? Aí Everaldo, e por que você mesmo não dá o nome lá? Amanhã vai ligar para ela cedo e conversa com ela, certo? E você vai dando o nome para ela, ó. Eu conheço Abrão, eu conheço Ronan, eu conheço seu fulano, eu conheço seu fulano. Eu não vou dar CPF dele para você, não. Eu vou dar o nome, certo? E você liga para ele, se ele aceitar, você pega os dados dele, não sei qual os dados que você quer dele, está resolvendo a questão. Foi só isso que aconteceu, certo? Pois é, a lista que ela pediu para nós aqui, ela queria o CPF e o endereço. Mas não devia, aí não. Pois é, ela pediu. Pois é, mas aí você deveria ter falado, não, vou fornecer. Aí eu pensei melhor ainda. Fornecer lista também não devia fornecer. Eu mesmo fiz, certo? E ficou muito melhor do que eu escolhendo o nome. Se você fosse escolher, talvez não escolhia aqueles nomes que nós conhecemos, certo? Só isso. A pessoa que você conhece aí já sabe da atitude, é bom. Espera um pouquinho, por favor. Continua aí, pessoal. Agora mesmo para você, André. Bem, continua, pessoal. Nilson, não, Nilson não. João, fala. É sobre esse assunto, João? Vamos acabar? Sim. Vamos acabar.
É o seguinte, sobre essa lista aí, você, inclusive, presidente, ligou para mim e eu também fui contra. Eu não aprovei passar isso aí também, não. Bom, então pronto, acabou. Porque nós sabemos que político, né, principalmente nessa época aí, ele quer o quê? Ele quer dar essa honraria e quer pegar contato e fazer isso aí que ele está fazendo. Tá bom. Agora tá eu queria justificar com o nosso colega Otávio. Ficou 1, 2, 3. Eu falei a maioria. Então eu liguei para todos os outros aprovaram, está resolvida a questão, tá bom? Tá, então só concluindo. Tá bom. Continue. O nosso colega Otávio, eu concordo com ele que a nossa classe precisa de representatividade, sem dúvida. Politicamente está certinho. Agora, qual é o contador que tem lá? Já foram candidatos vários contadores aí que passaram, a gente sabe. Já foi inclusive lá no nosso sindicato, fez política, fez campanha e o que o cara fez? O cara não tirou 2.000 votos. Agora, Sabrina Gracês é o quê? É contadora? Nós queremos contador lá na política, não uma pessoa que quer cair de paraquedas, né? Aí não tem jeito, né, meu amigo Otávio? Para começar, nós não temos times de contador. O administrador, o advogado, capaz tem isso, certo? Mas nós não somos políticos, cara. Agora, exatamente. Mas que nós temos, gente? Tem pessoas aí que representam, que estão tendo representatividade. Contadores. E que tem, gente? O político. Quantas vezes eu falei com o político, eu não tenho nada a ver com político. Mas não, quantas vezes. Não, presidente. Pois eu também agora, eu fui convidado, também não quis, não. Mas vocês, olha bem, para você, para o seu Fábio e o Ronan, todo político é ladrão até que prova o contrário. Não pode ser desse jeito, gente. Você que está falando isso, presidente. Eu não falei isso aqui. Você falou para mim. Então é o seguinte, olha, para mim, todo mundo é honesto até que se prova o contrário. Nós temos que colocar na cabeça isso, certo? Nós não podemos pegar de imediatamente falando que a pessoa é desonesta, não, gente. Para com isso, gente. Pode ser que ele seja algum benefício para nós. Nós temos que aproveitar o melhor que pode. O Ronan mesmo fala. Nem tudo que acontece é melhor, mas acontece o melhor, certo? Olha, nós temos que aproveitar de tudo, aproveitar o melhor, e não aproveitar aquela coisa ruim, tá? Vamos lá, vou largar as mãos desse negócio política, tá? Pronto. Nilda, fala. Nilton, pode falar agora. Nilton, você está muda. Está mutado o seu áudio. Ouvindo? Sumiu a sua câmera agora. Oi. Estamos vindo, sim. Isso, agora abre o seu microfone. Você abriu a câmera, agora abre o microfone, por favor. Ok. Está me ouvindo? Oi. Estão? Estamos. Então tá bom. Essa semana foi a semana com todas as declarações assim que eu peguei pela primeira vez e todas com probleminha. Eu estou com uma declaração que ela tem um terreno que recebeu de herança de 1983. O valor da terra é 880 mil cruzeiros. Eu fiz a conversão dela, achei R$ 3,08. A pergunta é o seguinte, eu vou colocar lá na descrição, recebi de herança, no valor de 880 mil cruzeiro, e lá no valor, lá embaixo, eu vou colocar R$ 3,08. É isso que eu vou colocar? Alguém quer responder ao seu colega? Alguém quer responder ao nosso colega? Abrão, fala. Ô, Nilton, essa pessoa nunca fez a declaração? Não, ela já vinha fazendo declaração porque ela é agente de saúde. Só porque ela não tinha declarado, e esse valor dessa herança dela, eu perguntei se ela tinha bens, ela me respondeu, não, eu tenho bens que eu recebi de herança. E esse terreno deve valer hoje mais ou menos 600 mil. Né? Mas ela recebeu de herança quando? Em 1983. Tá bom. Fala, Antônio. Porque o Fabrão fez a pergunta aí, mas ele não respondeu. Foi quando a mãe dela morreu. Tá. Aí é o seguinte,
Quando ela recebeu em 83, ela pegou e nunca declarou. Nunca declarou. Porque para a Receita Federal, eu teria que fazer a conversão naquela tabela que tem lá no Imposto de Renda, que é baseada em 1996, né? Base 95. Eu fiz isso. Mas é o seguinte, até teve uma pergunta desse sentido para o Jorge, o ano passado, e esse ano parece que, salvo engano, teve novamente. E perguntar para ele, o que ele falou assim, vai lá na declaração, coloca o valor base no ano anterior e no ano atual e parte daí para frente da declaração. Aí ele falou assim, você pode, inclusive, pode valorar esse imóvel pelo valor atual. Seria correto? De forma alguma seria correto. Mas como ela não declarou nos últimos 5 anos, eu colocaria esse bem no valor atual nas duas e colocava bem recebido em herança em tal data assim, conforme escritura tal, e nunca declarado. E partir daí para frente. E eu colocando o valor venal que está no ITR? Poderia ser o valor venal do ITR. Tá. Porque é de 83, eu nunca foi declarado. Eu fiz a conversão, deu R$3,08. Aí eu pensei, será que eu vou colocar esse valor? Mas eu não posso colocar. Então eu vou colocar o valor venal da terra. Eu coloco o valor venal da terra ou é da terra nua? Da terra nua. Lá no imposto de renda, o correto é você colocar é o valor do recebido. Aí, normalmente, quando vai apurar ganho de capital, ele pega assim, o VTN dentro do valor, que seria da terra nua, e as benfeitorias colocaria, você poderia relacionar a parte. Como está no ITR? Vamos lá no ITR. Tá. Então, essa eu entendi. Agora eu vou fazer a pergunta. Espera aí, minha amiga. Ronan e Arena, é? Bessa? E Holanda? Lorena Bessa, depois Abraão. Ronan. A colega disse, trata-se de imóvel rural, isso é uma fazenda? É um pedacinho de terra, não é uma fazenda que ela recebeu. Eu sei que ela falou que, pelo jeito, deve dar uns 4 alqueires, porque ela me falou que um alqueire está lá valendo 150 mil e já está avaliado em 600 mil lá. Perfeito. Pelo meu entendimento e as suas colocações, é um terreno em que ela não fez nenhuma benfeitoria nele. Não. Inclusive, quem usa lá é o irmão dela que usa. Ela nem lá ela vai, que é fora... Não fez nenhuma benfeitoria. Se você tivesse feito alguma benfeitoria em algum ano posterior a essa data, lá no histórico da declaração, no meu entendimento aqui, que eu colocaria toda a redação que você fez, exatamente como eu colocou, aí, que ele já esclareceu, colocando lá, havido por direitos hereditários do espólio do fulano de tal, CPF tal, na data tal. Se quiser colocar, por isso que aquele campo de discriminação é para o profissional ou o declarante colocar as informações que ele achar que ele deve colocar, cada um profissional vende o seu serviço, cobra os seus honorários pelo seu serviço prestado, colocar havido na data X, moeda daquela época tanto, moeda atual tanto. E lá, na coluna, colocando-se isso, já foi até referendado por um lapso não declarado anteriormente. É bom frisar isso, por um lapso não declarado anteriormente. Coloca-se nas duas colunas o valor, aquele valor da conversão que você encontrou, uma vez que você não tem subsídio para corrigir aquele valor, certo? Esse é o entendimento, tranquilo, nas duas colunas, porque o bem é dela. Agora, no meu entendimento, você colocar aí pelo ITR, isso é um tratamento diferenciado, porque aí você já vinha fazendo a sua declaração de imposto de renda, aí você teria que voltar lá, talvez retificar até essas declarações anteriores, certo? Por aí, vamos ouvir os outros, aprender mais com os outros. Lorena, fala. Essa era a minha dúvida, porque parece que a Nilta disse que ela já havia feito outras declarações anteriormente pelo emprego, né, Nilta? Isso. Uhum. Esse, para mim, é um problema maior em questão ao valor, porque já não havia sido lançado, ok. A questão do VTN, Lorena, tomo muito cuidado com isso, porque a pauta do nosso município, todo ano ela muda. Então, a gente tem que estar muito atento com isso, porque às vezes eu vou lá e coloco o valor lá, o VTN lá no local, indicando o valor do imóvel,
Porém, o ano que vem já será outro valor e assim sucessivamente, né? Pelo menos é o meu entendimento. Essa é uma dúvida que a gente sempre tem, a gente tenta explicar isso para o cliente, essa relação do valor real do imóvel, né, e o valor da aquisição. Ok, nunca havia sido declarado, vamos arrumar da agora para frente, né? Se não houver nenhum problema, ok. Mas lembrando que nós temos aí 5 anos lá para trás para a gente também estar respondendo isso em relação ao aumento de bens, né? Então a gente tem que estar muito. Eu fazia muito isso, vamos lá, vamos lançar e vamos colocar nas 2 colunas, ok, deu certo. Só porque a gente também pode estar colocando o cliente numa dificuldade em relação às 4 declarações anteriores. Então, eu tomo muito cuidado com isso. E como você disse que já havia declarado outras vezes, talvez poderia ser retratado numa retificação, ou se não, o entendimento aqui também do Ronan, que eu achei interessante, vai lá e coloca o valor. Só que a gente tem que tomar esse cuidado, para depois não colocar o cliente uma dificuldade em relação ao aumento de bens lá nas declarações, né? Só Abraão. aqui, Everaldo, só para ver, igual a colega falou, para esclarecer melhor o que eu disse, é o que a colega captou a mensagem aí, é isso, você está colocando, na verdade, os seus R$3 ou R$4 que você encontrou nas 2 colunas. Se você retificar as últimas 5 declarações, o valor seria o mesmo, então você não pegou em nada. Não é, colega? Concorda? Isso. Agora, se colocar pelo VTN, eu acho que já complica um pouco mais. Fica mais difícil um pouco. Eu colocaria pelo valor de 3,08. Nas 2 colunas. E que se você retificar a declaração, nós estamos em 2021, Será o retificar mesmo valor. 2016, retificar 2016 é a mesma coisa. Então, por que você vai retificar? O auditor chega e fala, não, ela fez correta. Por que ela ia retificar? Aquilo queria ser isso que ela colocou. Então, exatamente. E quando ela for vender, faz o ganho de capital, né? Se for 1 milhão, aí você ela a receita, né? Vai fazer o ganho de capital e ela vai ter o benefício pela data de aquisição, né? Que aí ele leva em consideração. Abraão. Aí eu estou com o Antônio Wilson, mas eu queria fazer uma ressalva. Primeiro que em 92 foi permitido atualizar. 96, pelo valor de mercado. 96. Até 96, ano base 95. Foi autorizado a atualizar pelo valor de mercado. Agora, você veja bem, a legislação é bem clara. Na relação de bens, tem que ser o valor do VTN na data da compra. Então, no ano que você compra o bem, na declaração, tem que ser o mesmo valor que está no VTN do ITR. A legislação é clara nesse sentido. Então, eu aconselho, eu sigo o raciocínio do Antônio Eudo, mas eu aconselho fazer a retificadora da última declaração e colocar o VTN lá dos 5 últimos anos, do VTN lá de 2017, por exemplo. É bom olhar se o VTN foi feito conforme a pauta. Então, eu faria dessa forma, retificava as declarações porque foi feito e colocava o VTN lá de 2017, que está no ITR, e vinha repetindo. Eu acho que aí fica atendendo a legislação e não corre nenhum risco aí de atuação. Tá bom. Fábia. Bem, me parece que esse bem ela recebeu em herança, não foi? Foi, em herança. Pois é, se for em herança, a pergunta 574 lá do Imposto de Renda, ela fala do tratamento tributário na transferência de bens ou direitos por herança. Então, lá fala o seguinte, na transferência de direito de propriedade por sucessão, nos casos de herança, os bens e direitos podem ser avaliados por valor constante na última declaração do decujus. Ô, Fábio, ele não fez isso, não, Fábio. Não, foi entregue uma declaração. Não, ela não fez. Foi entregue ou não foi uma declaração? Não, ela não colocou na declaração dela, cara. Ela está fazendo a declaração e omitiu esse bem lá. Esse bem não foi declarado, não, Fábio. Nem nada. Porque a minha colocar tinha feito uma declaração. Não, esquece. Ô, Fábio, eu teria que ter feito isso aí em 83. Ele não fez. Ele perdeu todo o rumo do negócio, ele perdeu a história do negócio. Então, mas se ela tiver documento que comprove. Mas se ela tiver documento que comprove que o valor no decujo era esse, ela pode colocar agora, porque para a questão do ganho de capital. Tá bom.
É melhor ela fazer, pegar o ITR lá de 2017 ou 2016, retificar as declarações dela, é o melhor caminho. Tá bom. Mas doutor, se ela tiver como comprovar que o valor da declaração do decurso que passou para ela era esses R$5 lá hoje? Não, Fábio. Para ela, faz 20, negócio. 19 anos, cara. Quem vai pegar isso lá? Vanildo, fala. Seu Everaldo, essa questão é meio complicada, porque é meio confuso, porque a pessoa, pior de tudo, se não tivesse feito nada e começado agora, talvez seria mais fácil, mas já tem declaração, o correto é retificar para trás os últimos 5 anos. Isso é o correto, que é onde a Receita vai atrás. Se não vai pegar ou não, porque o valor é insignificante, outra coisa. VTN, lá no Perguntas e Respostas, ela diz o seguinte, que eu devo informar lá em bens e direitos o valor pago ou recebido em herança, o valor que eu recebi. Se eu recebi em uma moeda tal, eu devo converter para real. O VTN, eu devo declarar ele lá no histórico. Todo ano eu devo mudar esse VTN lá no histórico. Então, Perguntas e Respostas específicas dizendo isso. Não é no valor lá 31/12, e sim no histórico que eu devo informar o VTN daquele ano. Todo ano eu devo alterar isso. Não, aí a Nilda, aí você vai sair, aí você vai escolher aquilo que você achar melhor, certo? Na minha concepção, o Abraão chegou mais próximo, eu acho, mais próximo possível. De 95 para 96, foi autorizado a avaliar para o valor do mercado. Então, se foi autorizado na época a avaliar para o valor do mercado, eu chegaria, colocaria o valor do mercado de 96 e repetiria os dois valores. Pronto. É isso que é a minha opinião, certo? Agora você escolhe aquilo que você achar melhor. Então, alguma pergunta mais? Eu posso fazer outra pergunta? Pode. Então, tá bom. Eu peguei uma declaração também agora com outra herança também, né? E a avaliação da prefeitura lá no valor dela, que ela é em Portelândia, né? Lá perto de Mineiros, o valor lá é 206 mil, tá? Porém, no ITR dele, está o valor venal, foi 895, e o valor da terra nua, 445. E ela recebeu essa herança, foi em 2020, que saiu a partilha dela. 2020. E não tinha sido declarado também na declaração, porque é da esposa, né? E não foi declarado em 2020. E ele já vinha fazendo também. Eu entendi que eu vou ter que fazer a retificação, né? Já para 2020, que ele recebeu em 2020, eu vou retificar 2020, porque ele também já vinha declarando, porque ele também é funcionário público, né? Inclusive, ele é advogado da prefeitura. A pergunta minha é sobre, eu vou colocar da avaliação da prefeitura ou baseado no ITR? Eu pedi a palavra aí, porque eu vou ter que sair para a reunião agora, só para responder aquela queria dar a minha opinião. Aí é uma declaração, um direito à vida por espólio, em que ela recebeu de quem esse bem? Recebeu da mãe. Recebeu da mãe. E a mãe fazia imposto de renda? Não. É o esposo que fazia imposto de renda e ela é dependente. Ela é esposa que recebeu... Eu quero saber o espólio. Fazia imposto de renda? Isso, para falar a verdade, não sei se o espólio fazia. Então, eu preciso saber disso. Aí, saber. Bom, vamos ver lá. Se o espólio fazia o imposto de renda, e ela como herdeira, com exceção da mãe, ou melhor, com exceção do cônjuge, o cônjuge que é o meieiro, o herdeiro, ele recebe o bem na data da aquisição do bem, se foi na constância do casamento. A data de que, se o bem anteriormente, digamos, o marido já tinha esse bem, casou na comunhão universal de bens, a data de início para o cônjuge é a data do casamento. Vamos lá nesse caso seu. Aí você vai pegar, ela terá que saber se o espólio fazia o inventário, se fez o inventário, ela poderia receber esse bem pelo valor de avaliação do Estado, se o espólio recolhesse o ganho de capital. Se o espólio não recolheu o ganho de capital, e como de fato não deve ter recolhido, você vai receber esse bem pela declaração do espólio, que o espólio colocou lá. E esse dado é importante para você fazer essa declaração. Você vai dizer para ela, vou fazer seu imposto de renda, mas eu quero saber se o espólio me traz aqui o imposto de renda dele.
Ele fazia o imposto de renda? Não. Se não fazia, aí você tem que achar o valor de custo desse bem na aquisição do espólio. É meu entendimento. Colegas? Mas, eu vou fazer outra pergunta, Ronan. Ver se eu entendi bem. A prefeitura que fez a avaliação na época para pagar o ITCD foi um valor de 206 mil, tá? Agora, ITCD quem avalia é o Estado, não é a prefeitura, não. Está tendo um engano aí. Tá, não. Então eu falei de uma avaliação que foi pago o ITCD. Eu que falei errado agora, do Estado, né? Certo. Tá, eu que falei errado. Então, o que foi pago o ITCD foi esse valor de 206 mil. Certo. Agora, no ITR, não, que eles declararam... Vamos lá só no ITCD e na declaração do espólio. Então, eu vou colocar esse valor dessa pauta que eles avaliaram? Esse valor de 200 mil reais, para você colocar esse valor de 200 mil reais, proporcional a esse valor, tem que recolher o ganho de capital lá na data de aquisição do espólio, considerando o valor da declaração que estava lá no espólio, para esse herdeiro poder declarar esse bem nesse valor. Caso contrário, ele vai declarar a sua participação, levando-se em consideração o valor que o bem estava declarado na última declaração do espólio. Certo. Eu acredito que o espólio não declarava. Aí você não pode, aí não pode, aí você não pode. Ele não tem. Você tem que ser objetiva. Se o espólio não declarar... 99% ele nunca declarou, porque se eu não me engano, ele recebia apenas um salário mínimo, então ele... Então, não está obrigado, não. Se ele não declarou, você vai pegar, então, a escritura lá do espólio, a primeira escritura dele, ver o valor, se estava em real, é aquele valor. Se não estava em real, você vai fazer a mesma conversão que a colega fez aí do dela e receber naquela proporção lá, daquele bem. Beleza. É? Nossa, Ô, Nilton. Oi. Era um casal, o marido faleceu e a esposa recebeu? Não, a filha. A filha recebeu, né? E hoje ela é casada, né? E ela é dependente do marido. E o marido já vinha declarando há muito tempo. E por que eu estou declarando essa terra agora? É porque, uma, que eles receberam de herança. Segundo, porque já fizeram FCO e já pegaram dinheiro para comprar gado. Sei. Mas o marido declarava já ou não? Já declarava, ele é advogado e é funcionário lá é funcionário de prefeitura. Então, se o marido dela já declarava, ela não precisa declarar mais, não. Não, mas o marido dela já fazia declaração, mas ela é dependente dele e recebeu essa herança. Pois é, mas ele incluiu essa herança na declaração dele? Não, esse ano, que é a primeira vez. Então é só retificar. E outra coisa, viu, Nildo? A legislação hoje é claríssima. Lá na relação de bens tem que ser o valor da terra nua identificado no ITR. Não tem como ser diferente. A legislação fala isso. A legislação do imposto de renda da pessoa física fala isso. A legislação do ganho de capital fala isso. A legislação do ITR é clara, fala nisso aí. O valor da terra nua é que vai lá para a relação de bens da pessoa física. Então, a legislação não abre mão. Tem que ser o valor identificado da terra nua no ITR, tem que ir para lá. Se exceder, é despesa da atividade rural. Cabe a pessoa querer aproveitar ou não. Mas a terra nua não tem como. Tem que ser a legislação desde 2006, né, Antônio? Ela é bem clara nisso aí. Entendeu? Tem que ser, a legislação manda que o valor que vai para a declaração de bens tem que estar na terra nua do VTN. Não tem como ser diferente. Então, você veja bem, se você comprou um bem em 2020 e você identificou o ITR lá de 100 mil reais, esses 100 mil reais vai ficar lá a vida toda, apesar de que o TR dos anos seguintes vai aumentando, certo? Mas a declaração não pode ser diferente do primeiro ano que você fez o ITR, que você adquiriu a terra. Aí vai aumentando, se algum dia vender, aí o cálculo do ganho de capital vai por aí, né? Entendeu? Mas não pode fugir do ITR e relação de bens.
Então, quer dizer que não vou colocar esse valor que foi avaliado 206, vou colocar, sim, o valor que está no ITR, que é o 445 mil da terra nua. Então, eu estou vendo aí que está uma incompatibilidade grande, porque o Estado hoje não avalia os bens muito baixos. Ou o ITR está errado, ou a avaliação foi feita errada. É porque em 2020 que saiu por 206. Agora, o ITR dele, que ele mandou esse ano, provável, ele fez em agosto do ano passado. Pois Já é, mas veio... é isso mesmo. Foi feito em 2020, ele fez em agosto a setembro. 2021, ele fez agosto a setembro. Foi concluído o inventário em 2020, né? Isso. Então, já tinha que ter declarado na declaração dele de 2020. E certo. Obedecido já a essa legislação que eu estou te falando. E no caso, Sobrão, só para eu entender melhor, e no caso, por exemplo, lá do inventário, lá a partilha mesmo, se essa partilha tivesse lá por um valor de 300 mil, esse bem estivesse lá na partilha por 300 mil, mesmo assim, ela ainda irá desconsiderar esse valor que está na partilha e colocar o valor que está lá no ITR? É o que eu estou falando, alguma coisa ficou errada, né? Uhum. Ou o ITR está errado, ou a partilha está errada, ou a avaliação do Estado está errada, porque tinha que estar mais ou menos compatível, né? Porque a Agora, o que acontece? Lá no inventário, costuma pôr um preço baixo para tentar pagar imposto mais baixo, que fica errado. Uhum. Então, resumindo, é preferível colocar o valor que está... Preferível não, é o valor que está na terra nua, que é o 445, foi o último ano passado. Porque eu não sei essa avaliação desse valor. Ela é em município de Iporá, essa fazenda. Eles são de Portelândia, mas o município é de Iporá. Agora, você tem que ficar atenta ao que o doutor Ronan falou. O espólio estava fazendo a declaração, fez a declaração certa, não fez. De repente, o espólio lá estava tudo errado, como é que faz? Mas assim, em 99 esse espólio não fazia, que eu acho que ele era aposentado com salário mínimo. Só tinha essa quantidade de terra lá que dividia com os filhos. Milton, talvez ele fizesse ITR, porque se ele tinha esse imóvel lá, rural, ele provavelmente pode não fazer por erro também, não ter feito a declaração dele com o bem, porém ele fazia ITR. Então, também a gente tem que olhar. Porque o ITR, se tivesse devendo ITR, não concluía o inventário. Exatamente. Não, ele fazia todo ano. Ele fazia, tinha certeza que ele fazia, porque ele tinha negado. Então, seria o caso que o Sobrão está colocando, para você pegar também o ITR anterior e ver o VTN que foi declarado do espólio. Também é uma consideração, né? Eu imagino. Se eu estiver errada, me corrijam. Não, é verdade, você tem razão. Né? Fala, Antônio. Em relação ao ITR, o doutor Abrão falou aí, realmente, se tivesse devendo ITR, não fazia a conclusão do espólio. Agora tem que ver o seguinte, se o decujus, se ele fazia a declaração do imposto de renda, esse imóvel tem que vir para o herdeiro pelo valor da declaração do decujus, a não ser que ele pague o ganho de capital para trazer o valor presente. Aquele caso anterior, como ele é de 83, que já está tudo no prazo decadencial, é um tratamento diferenciado. Mas esse outro que agora que é de 2020, tem que observar exatamente isso aí, em relação à declaração do decujus para o herdeiro. Aí essa tem que vir igual valor. Tanto que fala que você permite trazer o valor presente desde que pague o valor do ganho de capital para atualização do bem. Senão, ela tem pelo que a Nilta disse, a transferência o tem que ser não pelo fazia. valor. Pois é, mas você não fazia. Mas ela vai ter que fazer no final de espólio. Porque se tem um bem a partilhar, se consta lá ou constava, se constou de qualquer forma no certidão de óbito que ele tem bens a partilhar, a inventariar, o CPF dele não encerra enquanto ele precisa de final de espólio. Ele vai ser obrigado a fazer final de espólio. Aí que é onde tem que amarrar todas as informações. Mas o valor é pequeno. Independente.
Independente do valor, se tem bem depois, a única coisa, ele só vai estar isento se for abaixo de 35 mil reais. Porque aí é isento o ganho de capital na transferência do bens lá, tiver do decurso. No fechamento do espólio é obrigado a declarar. E declarar, ué, tem que declarar. Você tem que declarar para encerrar o espólio, encerrar, inclusive, o CPF do decursos. Ô, Nilton, quantos hectares é isso aí? Quantos hectares? Eu não falar a verdade, eu não peguei o valor lá com a quantidade de hectares, né? Porque eu já saí do escritório, estou em casa. Mas eu sei que lá que parece, se eu não me engano, 87, acho que 87 hectares. E é município de Porã. Pois é, Nildo, eu vou falar para você, viu? 36 hectares, 36. Pois é, né? Nessa região que você está falando aí, 36 hectares vale muito dinheiro. Tem alguma coisa errada aí. É 36, igual que eu lembrei, tá? Assim, mas aí, esses 36 hectares aí por 300, 200 mil, você está falando, não passa nem perto. Não, né? É de Porã. Não, essa região que você está falando aí é altamente uma das regiões mais valorizadas do estado. É região boa mesmo. Muita coisa errada. É região de 300 mil reais o alqueire, então... 36 hectares, daí um pouco... Quase 10 alqueiros. Quase 10 alqueiros, dá 3 milhões de reais para venda. Fala, Vanildo. Eu vou pedir licença a vocês e vou me despedir. Eu vou ter que me ausentar. Boa noite para vocês, fica com Deus. Boa noite. Obrigada, Antônio, tá? Mas eu tenho mais perguntas para fazer. Posso continuar? Eu estou saindo. Espera aí, Vanildo, fala. Vanildo quer falar. A respeito desse assunto, por exemplo, tem perguntas e respostas, igual eu falei. Tem a pergunta 460, ela está dentro do grupo de bens e direitos. O que essa pergunta fala? Imóvel rural, a aquisição no ano calendário. Aí a pergunta é 460. Qual é o valor a ser informado na declaração de bens e direitos no caso de imóvel rural? Resposta: o valor pago na aquisição do imóvel rural. Ele fala até um exemplo aqui que a pessoa comprou em 2021. Em 2021, ou seja, o que a pessoa pagou por aquele imóvel. Deve ser informado no campo, situação 31/12/2021. Quanto foi que eu paguei por esse imóvel? O valor da terra nua constante da declaração de ITR deve ser informado no campo discriminação. Então, é lá que eu vou informar o VTN, cada ano eu vou alterando na discriminação. Não é no campo de valor. Não é mesmo, não. Eu vou informar aqui no campo de valor o que eu paguei. Se a pessoa está recebendo um imóvel de herança, a pergunta a se fazer: cadê a declaração de final de espólio? Esse bem está vindo pelo custo de aquisição que a pessoa comprou ou resolveram fazer ganho de capital diretamente na declaração de espólio para valorizar esse imóvel e recebê-lo com preço maior? Foi feito isso? É essa a pergunta. Essa questão aí não foge disso. Aqui da pergunta 460, é bem clara. O VTN deve ser informado na discriminação. Todo ano eu devo estar mudando ele de acordo com o que eu venho feito na declaração de ITR. O custo, o que eu paguei realmente é o que eu recebi, se foi de herança, vai ser informado lá no 31/12, e isso não muda, a não ser que eu gaste mais dinheiro, acrescente outras coisas nisso, aí tem que analisar a legislação. No seu caso aí, você tem que analisar a origem desse imóvel, se foi feita declaração de final de espólio, como foi feita e o valor que está lá que foi transferido. Isso que você tem que se atentar. Quer dizer que na discriminação eu posso colocar o valor da VTN certinho e atualizando todo ano. É o que diz na pergunta 460, a pergunta específica sobre imóvel rural, aquisição, ou seja, como é que eu informo em bens e direitos? Porque isso aqui está dentro do grupo de perguntas relacionadas a bens e direitos. Como que eu devo informar? Certo. Ô, Vanildo, a legislação da atividade rural, o que ela fala? Ela fala que as benfeitorias, ele fala, se você comprou por 1 milhão, você tem que declarar 1 milhão. E te dá a faculdade das benfeitorias você usar como despesa da atividade rural e abater, inclusive, em lucros dos anos seguintes. Então, você faz pelo VTN, lá nos bens,
e o restante você joga na despesa, porque você vai perder essa despesa na atividade rural. A legislação da atividade rural é bem clara nisso aí. Então, você está falando aí a questão, a pergunta da Receita é bem clara nesse sentido. Assim, eu creio que isso deve ser apurado separado na hora de apurar a atividade rural. Você está falando que tem que lançar pelo valor que pagou, sim. Vai uma parte para os bens e outra parte para a despesa da atividade rural. Porque eu acredito que se você compra uma terra, ela já está com um monte de benfeitoria, casa, pasto, cerca, curral e tudo. Então, se você manda pôr na escrituria terra nua e mais benfeitorias, o que exceder da terra nua que está no ITR é despesa de atividade rural. A legislação é bem clara. Tem, ô Nildo, continua. Tá, deu para entender um pouco em relação a isso, mas eu vou aprofundar mais com vocês. Tem que aprender muito ainda. Agora eu tenho outra declaração que é de um cliente, agora é sobre arrendamento. Ele arrendou um pedaço da fazenda dele para soja. E ele arrendou, fez o contrato, e é aquele contrato que ele já faz diretamente para a Bunge, e a Bunge que pagou para ele. E pagou quando? Pagou ano passado. Tá? Ele fez o contrato em 2020 e já faz quando colheu a soja, né, que já fez o pagamento para ele. Em julho de 2021, ele recebeu um percentual e a esposa recebeu outro percentual. O Abrão vai responder isso aí, ó. Como que eu vou declarar essa receita dele que ele recebeu? Não, o Abrão vai responder, mas eu sei que o Abrão vai responder o seguinte: ganho capital normal, pronto. Fala, Abrão. Tá mudo, seu Abrão. Nilton, na data que ele recebeu a soja, é ganho de capital. Não importa se ele recebeu em dinheiro ou recebeu em produto, a moeda não importa. Ele recebeu em dinheiro. Então, na data, se ele recebeu lá 1.000 sacas, você vai pegar na data 1.000 sacas o valor, tá certo? O valor da época e vai fazer vai fazer lá o carnê-leão. Pronto. Tá certo? Se você vendeu isso, se você pegou esse produto em maio, na data que recebeu, a R$150 e vendeu lá em dezembro a 200, aí em dezembro você tem que fazer o ganho de capital. Não, ele recebeu em dinheiro, em julho, 179 mil. Pois é, mas quando que ele recebeu? Ele recebeu a soja quando? Em julho de 2021, 172 mil. Certo, então aí é carnê-leão. Fazer carnê-leão para pagar em julho? Carnê-leão, não tem jeito. E pagar com multa? Arrendamento quer dizer o quê? Aluguel. Tinha que pagar na data que recebeu o dinheiro. Rural fala em arrendamento, e na urbano fala aluguel. Jesus amado, que agora faz... É caro, o pessoal está chiando isso aí, porque todo mundo está ganhando muito dinheiro com arrendamento de terra para soja e está ficando caro. E a Receita está indo atrás de tudo isso aí. Jesus amado, mata do coração, né? Jesus amado, Nilda, o cara recebeu 160 mil, né? 172, quer dizer que deu 300 e poucos mil. É o seguinte, eu pago imposto, me dá o dinheiro, cara. Porque eu vou lá pagar tudo, certo? 172 mil da esposa e 172 mil dele, ele ainda dividiu ainda, deu 300 tantos. Fica calado e pronto, certo? Vanildo, fala. Tinha que pagar na época, ela vai pagar com juros e correção. Não, e outra coisa agora, essa mesma pessoa, ainda tem mais, essa mesma pessoa que veio essa declaração dele, ele tinha uma casa, vou continuar outra pergunta, mas é a mesma pessoa. Ele tinha um imóvel em Florianópolis, né, Santa Catarina. Em 2005, ele comprou um lote por 40 mil. De 2005 para 2007, ele construiu uma casa que gastou 460 mil. Quer dizer que mas ele não tem nota, não tem nada. Então já piorou tudo.
Já Tá? E agora, em 2021, ele vendeu essa casa por 740 mil. Tá lascado. Infelizmente, ele não vai poder aproveitar porque ele não tem despesa legal. Tá. E ele não Respondeu tem, tudo, viu, nem tem escritura também, porque lá em Florianópolis, nesse lugar onde ele adquiriu, não tem escritura pública. Ele tem apenas um contrato também. Nilton, o que vale é o documento que recebeu o IPT. Escritura não vale nada, não. Nesse caso, é o documento que recebeu, entrou o dinheiro do banco, entrou, paga o imposto, ganha capital e pronto. Aproveita o dinheiro da soja e paga o ganho de capital da casa. Vai dar quase você fala, ele vai morrer do coração, não vai? Vai não, é porque recebeu muito dinheiro. 700, e eu vou fazer o ganho de capital, então quer dizer que é só dos 40 mil, não dos... Só do custo de aquisição, porque ele não tem nota. Infelizmente. O Nildo, ele botou essa construção na declaração dele? Essa construção? É. Não. Eu peguei essa declaração agora esse ano. Na declaração só está os 40 mil? Não está os 40 mil, está o valor de 500 mil. Então você vai pelos 500 mil. Entendi. Se está declarado pelos 500, vai pelos 500. Ano passado, eu recebi, ele fez a declaração que eu estou fazendo esse ano, a primeira vez, eu já peguei lá, em 2020, está lá declarado valor da casa, 500 mil. Aí, quando você vai fazer o ganho de capital, você informa a data da compra e a data da ampliação. Abraão, e rezar para que o INSS não pegue, certo? Geraldo, você veja bem, ele vai vender. Aí precisa de certidões, né? Aí pronto, lascou-se. Aí entra a DISO. Entra. Se a construção... Provavelmente ele está vendendo só lote, não averbou a construção. Vanildo, fala. Eu queria perguntar para a colega onde é que ela arruma esses clientes aí, pelo amor de Deus. É cada um pior que o outro aí. Não faz nada certo. Tem uma pergunta assim, olha, como é que eu faço isso aqui? O cara está declarando tudo certinho, como é que apura o imposto disso aqui? Não, tudo essa semana que apareceu, viu? Hoje eu estava tentando entrar e não estava conseguindo. Eu falei, gente, eu preciso do auxílio dos meus colegas, porque entrou todo tipo de problemas. Foi essa semana. Minha cabeça está 1000 por hora. Certamente os contadores que estavam fazendo desistiram. Porque esse veio de fora, de Florianópolis, né? O outro é porque lá de Portelândia, né? Que é essa do espólio, que tem essa fazenda lá em Porá, que recebeu de herança. E essa outra que tem uma fazenda para lá de Goiânia, mas ela é funcionária pública daqui e recebeu essa herança de lá também. É o povo tudo de fora e apareceu. E agora vocês têm que me auxiliar, me ajudar. Isso aí está parecendo um cliente meu, uma vez eu comecei a fazer, né? Comecei certinho, aí começou a chorar, que disse que estava muito caro. Eu falei, se você quiser fazer, tá todas as perguntas e respostas, orientação, tá tudo na internet. Aí você está achando caro? Não, eu vou fazer. Depois foi 2, 3 anos, né? Acho que 4 anos depois voltou, disse que não dava conta daquilo mais não. Eu fui analisar o que a pessoa inventou. Cada ano os bens estavam no valor, inventou lá negócio de financiamento de casa, mas uma lambança tão grande. Eu falei, um dia que o carro todo ano valia um negócio. Todo ano ela ia lá na tabela FIP, consultava o valor do veículo e atualizava. Eu falei, rapaz... colocava o valor lá. Esses clientes aí estão parecendo assim, igual esse cliente meu aqui. Eu falei, não, pelo amor de Deus, agora eu vou cobrar os 3 anos, 4 anos que você deixou de fazer para eu poder corrigir isso aí. Se quiser, é tanto. Se não, continue assim. Boa sorte. Alguém mais tem pergunta? Você está achando que é só isso? Eu tenho mais outra pergunta. Está quase 9 horas, mas eu vou fazer. Né? O Sobrão já está até rindo, né, Sobrão, de mim, porque hoje é só problema. Esteja à vontade, nós estamos aqui para isso, viu, Nilda? Não, então tá bom. Tá, estamos aqui para isso, tá? Se eu cismar, eu bato o pé daqui para Goiânia e vou lá atrás de vocês, me ajudar. Mas uma hora eu espero que vocês me visitem aqui em Alexandria também. É o maior prazer receber vocês, pelo menos para tomar um café, porque né? Tá. Eu estou com um cliente, esse eu já faço eu fiz a declaração dele ano passado, tá? Ele comprou um terreno e construiu em 2021. Ele tem uma grande parte de notas, né? Que ele comprou e construiu a casa. Ele comprou o terreno por 28 mil.
gastou 155 mil com o lote, com 28 mil do lote, com mais o restante de material, e ele vendeu a casa por 165 pela Caixa. Mas ele não tem essas notas completas, mas ele tem uma grande parte. Eu lanço só essa... Ele só ganhou 15 mil de lucro só dessa casa. Com a casa, foi prejuízo e tudo, mas o que eu tive de lucro foi 15 mil só. O resto foi material que ele comprou. Como que eu faço agora para lançar essa para ele? Bem, alguém quer responder? Bem, Nildo, acho que o Vanildo vai lá. Isso aí tá igual aos outros, viu? Não, é só problema. É só problema. Tem tanta coisa aí que, ou seja, a pessoa comprou. A primeira coisa, tem muita gente aí que se envolve nesse negócio de querer construir. A receita é bem clara, que essa questão aí, quando você está mexendo com construção, você é equiparado à pessoa jurídica, tem que ter muita atenção com essas coisas. Tem a questão da antiga DISO, que agora acho que se chama Cero, você tem que regularizar isso aí, porque é a própria Receita que cobra as contribuições previdenciárias agora. Antigamente era separado, agora ela já vê na sua declaração que você está inventando ali, informando, e cadê o INSS disso aqui? Outra coisa, se está mexendo pela Caixa, provavelmente precisou das certidões da Previdência, tem que analisar se foi feito essa parte de hoje, que se chama Cero, o CNO, para poder até averbar isso. O cadastro de obra ele fez. Aí você pode lançar isso com base nesses documentos aí, porque para averbar, até para mexer com a Caixa, você precisa que a construção esteja toda averbada perante a matrícula lá do cartório, isso que você está construindo, e bem provável, mas você não saberia dizer se fez o tal do Cero, recolheu lá as contribuições previdenciárias, emitiu a certidão previdenciária. O Cero eu acho que não fez não, viu? Mas aquele CNO, cadastro de obra, ele fez. Então, eu creio que você não precisa se preocupar, não tem as notas, não sei o quê. Isso deve ser preocupada no momento que foi apurado lá o tal do Cero, porque isso sim, para fim das contribuições previdenciárias, mão de obra, essas coisas. E questão das notas, eu acho que a Receita, você tendo lá no cartório já averbado isso, eu creio que ela não vai criar confusão por causa disso, não. Então, aí a questão do grande capital, você tem que ter cuidado disso. Será que esse cara não está equiparado à pessoa jurídica, o que ele está mexendo? É isso? Não, ele mesmo está construindo, pede alguém, vai lá e constrói, arruma um pedreiro ali, arruma um pintor ali, resumindo. Não paga nada de INSS. Eu acredito que não. Ele tem só, a única coisa é o cadastro de obra com o CNO, só que ele tem, habits, essas coisas ele tem, claro, né? Porque para ele conseguir o financiamento na Caixa, para vender a Caixa, como ele já recebeu o dinheiro, né? Os 165 mil ano passado. Abraão, fala. Liga o microfone, Abraão. Nesse caso aí, Veraldo, quando não registrou funcionário nem nada, mas fez o cadastro lá da construção, eles calculam por metro quadrado, né? Ô, Nilda, oi. Essa pessoa fez quantas construções no ano e vendeu? Só uma ou fez mais de uma? Não, ele fez um ano passado e já começou outra, que esse ano ele está fazendo. Então você segue o caminho do nosso amigo Vanildo aí, que ele virou pessoa jurídica. Você já pode conversar com ele, pode olhar lá, porque se ele faz 2 construções no ano, ou 3 em 5 anos, ele vira pessoa jurídica, ele é obrigado a fazer um CNPJ equiparado à pessoa jurídica, para fim de construção. Pelo que eu estou vendo lá, ele fez uma ano passado e está fazendo outra esse ano. Então, quer dizer que loucura. Pois é, mas ele fala nos últimos 12 meses, né? Certo. Uhum. Você entendeu? Então, você já segue aí o caminho do nosso amigo Vanildo aí, porque, pelo jeito aí, ele vai continuar nessa atividade, né? Construindo e vendendo, construindo e vendendo. Pelo jeito, então, ele é obrigado a constituir ou o CNPJ de pessoa jurídica equiparada à pessoa física, pessoa física equiparada à pessoa jurídica, você tira o CNPJ sem registrar na junta, só vai na Receita Federal, aí você faz toda a contabilidade normal como uma empresa. Então, eu acho melhor ele abrir empresa, né? Entendeu? Então, é a orientação do Vanildo aí, não tem jeito. O CNPJ equiparado, no caso, eu vou fazer de construção ou de... Qual é? É para fins de construção, né? Para fins de construção. Exatamente.
Então, você olha aí, pessoa física é equiparada a pessoa jurídica. Agora, eu já aconselho a abrir uma empresa. Segue a orientação do Vanildo aí, não tem como. Se ele está dando continuidade nisso aí, não vai ter jeito. Vanildo, fala. Esse negócio é muito complicado, é muito arriscado estar mexendo com construção, negócio de pessoa física, porque para equiparar, Receita considerar aquilo lá equiparação, você vai ter que recolher todos os impostos como se fosse um CNPJ, os impostos federais, apurar, fazer igual o Sobrão falou, então é muito arriscado. E às vezes, constitui uma empresa, talvez a pessoa não quer mexer com isso, porque também vai ter outros gastos, né? Aí fica no meio termo, aí não é nenhuma coisa e nem outra, fica até difícil de orientar o cliente, fica nessa situação aí. Pelo que eu estou vendo, ele deve ter feito o tal do zero, porque se ele averbou lá para a Caixa, ele deve ter averbado no cartório, e no cartório ele precisa da certidão previdenciária. Da certidão você tem que fazer o zero lá para poder apurar. Igual o senhor Abraão falou, se não tem mão de obra, vai pela metragem, eles arbitram lá a base de cálculo e apuram as contribuições, recolheu, emitida a certidão. Leva lá para o cartório para poder averbar a construção, juntamente lá o terreno, para depois ir para a Caixa. Se a Caixa é muito exigente nesse ponto. A Caixa não deve liberar o dinheiro se é o zero, não? A questão do zero é para apurar as contribuições previdenciárias, para depois emitir a certidão negativa dessa construção, para poder levar no cartório e averbar a construção perante a matrícula do terreno. Ou seja, tinha só um terreno naquela matrícula, agora foi averbado uma construção lá, o que gastou para construir o imóvel em cima daquele terreno. Porque o que ele me falou era só o CNO que ele tinha, sabe? O CNO é o Cadastro Nacional de Obras. Para fazer o zero, você precisa do CNO. Se você fala que ele mexendo com a Caixa, pode ter quase 99% de certeza que foi feito o zero para poder emitir a certidão negativa, para poder levar no cartório, averbar a construção, para poder mexer com o financiamento da Caixa. Então tá certo. Eu não fiz essa pergunta para ele, não. Vou fazer amanhã, então. Investiga isso a fundo. E o ponto que a gente já falou é a questão da equiparação à pessoa jurídica. E muitas vezes, 100% das vezes, assim, não compensa essa parte de mexer com construção de pessoa física, porque equipara. Então, você vai estar um negócio meio perneta e você vai ficar os gastos lá em cima, a tributação vai lá para cima. Aí a pessoa quer ficar no meio termo, não é nem uma coisa e nem outra. Lorena, esse código da pessoa jurídica, que eu vou cadastrar ele, é o código de construção? Ô, Nildo, preciso de ver como que o Abraão falou. Passou 12 meses que ele construiu ela vendeu isso. Se passou 12 meses, aí você pode ficar arriscando de pessoa física. Mas se não passou, é equiparado. Não é, Abraão? Olha os 12 meses. Quanto é o ano? Tem que observar o ano e os 5. Se você fez 3 obras em 5 anos, cai nesse problema aí. Tá. Lorena, fala. Nilda, só uma pergunta. Essa pessoa que você está fazendo essa declaração, qual que é a fonte de renda dela? Fora a construção? Ele tem uma empresa uma pequena empresa que ele trabalha também, como é que fala aquele movimento de prestador de serviço para a Caixa? Tá, mas aí nesse caso ele faz apuração para distribuir o lucro nessa empresa, então ele tá apropriando desse lucro para estar fazendo essa construção? Não, porque a empresa dele, pelo tamanho da empresa dele, não tem nem distribuição de lucro ainda não. Tome cuidado com isso, tá? Sempre faça. Nem que seja um esboçozinho de livro caixa, toma muito cuidado com isso, que às vezes a gente peca nisso daí e aí a gente não observa. Então, toma um pouquinho de cuidado de como é que ele teve essa renda para efetuar essa construção durante esse período, tá? Que é um valor considerável. É um valor considerável. Sabe de onde está vendo esse dinheiro ainda? É dinheiro da vida da mãe, a mãe que está arrumando dinheiro para ele, olha aí. Olha que bagunça. Cuidado com isso. Você falou negócio do caixa aí, distribuição no lucro, o livro caixa não acomoda a pessoa de lucro. A contabilidade acomoda. Não, eu estou falando o seguinte, porque quando a gente faz a contabilidade de uma empresa, existe a distribuição mensal. A pessoa pode ter essa distribuição mensal na empresa. Mas a contabilidade tem que estar funcionando regularmente. Exato. Eu estou falando isso. E você faz um livro caixa no Excel, eu estou falando do rendimento da pessoa.
ela teve o rendimento de onde? Ele está falando aí o rendimento da mãe. Aí ele construiu, ele gastou 150 mil construindo, mas e essa renda veio de onde? Pelo que eu estou entendendo, ele não tem essa renda declarada. A gente tem que tomar cuidado com isso. Não, tá certo, Lorena. E ele não tem essa renda mesmo, não, porque a empresinha dele é bem pequenininha, que ele abriu agora, que é as empresas para prestar serviço para a Caixa, e a mãe que estava mandando esse dinheiro para acabar de completar. Nossa. É um conchavo, né? É problema em cima de problema, né? A gente tem que analisar esse trem em contexto geral, igual a colega falou, e tem outro ponto, igual ela falou, tem que ter muito cuidado, né? Porque a gente está pondo o nosso nome ali nesse tipo de coisa. Às vezes a pessoa, você pensa assim, de onde tiraram esse dinheiro? De onde vem tanto dinheiro? Sabe-se lá que rolo que a pessoa está inventando, lavagem de dinheiro, tem o tal do COAF aí, o contador é obrigado a informar. Se ele desconfiar que aquele dinheiro lá, a origem não é lícita, às vezes dá essas voltas grandes aí, não quer fazer as coisas legais, dinheiro da mãe, tá fazendo contrato de empréstimo, tá tudo de acordo com a legislação, até vem o dinheiro da empresa. Então, você tem aí os recibos de distribuição de lucro, comprovar a origem disso aí, porque eu tenho a questão do COAF aí, que cabe a mim analisar essas origens de dinheiro para não estar configurando lavagem de dinheiro. Eu sou obrigado a informar, se eu verificar uma situação dessa aí, eu não informar, e depois for descoberto e vir atrás de você pode ter um probleminha aí depois na justiça, né? Ainda coloca a mãe no rolo também, ó. Tá certinho. Coloca a mãe no rolo também, que será que ela tem receita para... Fala, Abraão. Ô, Nilton, nesse caso do dinheiro da mãe aí, Nilton, só tem duas situações que tem como você fazer. Ela emprestou o dinheiro para ele e ele vai pagar ela ou não? Paga o dinheiro de mãe não se paga, né? Então, Abraão? isso aí é doação, tem que recolher o ITCD. Só tem duas situações, ou empréstimo. Ou a mãe declarar lá declarar que emprestou para ele e ele depois paga a mãe. Que deve para ela. Agora, e ela está declarando? Você tem que pagar, porque se você passar 3 anos sem pagar, é considerado como um empréstimo fictício. Aí vira doação. Entendeu? Então, disso aí você não foge. Disso aí se a mãe você não foge. Você não foge disso aí. Ou Olha, empréstimo. Eu acho que ela não declarou também, não. Pronto. Mas eu vou falar para ele amanhã e já fazer essa declaração, aí eu vou pôr como ele recebeu de empréstimo e pedir, se ela não declarou ainda, se ela já declarou, ela retificar a declaração dela, né? Tá bom. Aí já começou. E olhar a renda dela. Se ela tem capacidade financeira desse empréstimo. Não, mas ela tem. Ela parece que a mãe é bem assalariada lá onde ela mora. Uhum. Eu não estou falando que tudo é de fora esse ano. Esse ano veio as declarações todo quanto é lado de fora. Essa mãe dele mesmo mora em Minas, né? Mas é bem assalariada lá. Ô, Nilda, só tem 17. Tinha 26 pessoas, só tem 17 e é 21 horas, né? Infelizmente, Nilda. Eu agradeço pela sua intervenção, que você teve 1 hora para as suas declarações, né? Uma hora foi para mim, e a outra hora foi para falar de política, que eu gostaria de falar, porque eu gosto muito de política, mas infelizmente o Ronaldo hoje deu umas catacradas nos políticos, né? Mas ainda bem que o Otávio ainda salvou nós, porque eu acho que nós precisamos mesmo dos políticos. Né? Tá bom. Mas tudo bem, uma boa noite, muito obrigada a cada um, tá? Valeu. De nada. E a Lorena, que hoje pela primeira vez, não sei se ela... Lorena, falar nisso, você é a primeira vez que você vem, Lorena? Primeira vez que eu participo do grupo, eu sou de Aragoiânia. Menina. Que bom, eu fiquei feliz. Obrigada, gente, muito obrigada, viu? Seja bem-vinda, mais uma mulher aí na luta, né? Vamos fortalecer, né, Nilton? Isso, verdade, Aragoiana, né? Isso. Ela não pode estranhar os bate-boca aí, que é normal, viu? Eu dou muito trabalho para os meninos. Eu não participo do grupo, mas eles têm me ajudado muito. Eu não participo do grupo, mas Everaldo e Ronan sempre tem uma faísquinha que eu sempre fico sabendo. Mas isso é muito bom. Oi? Ô, Nilton, pode trazer esses problemas todos que você trouxe aí e apresentou. Porque esses problemas seus aí, todos nós temos ele. E a gente cresce com isso. Como ouvinte, a gente também cresce. Que bom, isso é muito bom. A gente ser parceiros, né, gente?
Falou, meu Deus. Um abraço Então tá, para vocês, Até gente. terça-feira, se Deus quiser. Fica com Deus. Boa Muito noite a obrigada. todos. Com Deus. Boa Deus noite. abençoe. Com Deus. Amém. Ai, é,